Graça e paz, irmãs, tudo bem? Vamos aqui mais um nosso devocional. Aqui quem fala é Jéssica Borges. E essa semana, irmãs, eu queria continuar falando com vocês sobre o tema de promessas. É algo que Deus tem falado muito no meu coração essa semana. E hoje eu queria trazer para vocês a história de José. Vou ler uma parte com vocês aqui em Gênesis, do 37 a partir do 2. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa mesmo que vai reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou a seu irmão, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Eu comecei essa parte, mas mais para introduzir essa questão, que José era o filho da velhice ali de Israel. Ele faz parte da promessa que veio ali desde Adão, que dele viria muitas descendências, né, e que iria ali herdar a terra. Então, ele era um filho preferido ali, ele já vivia uma promessa, era de uma promessa. E aqui nessa parte, não tem necessariamente uma promessa direta para José, quando mostra aqui. Ele teve sonhos, e sonhos que foram de Deus, revelados a ele. Que querendo ou não, é uma promessa que José recebeu, de que ele ia liderar perante os irmãos dele, que os irmãos e o pai dele iriam se curvar perante ele. E a gente vê aqui que o fato dele ter recebido esse sonho vindo de Deus, que é um tipo de promessa que Deus fez a ele, ele recebeu esse sonho e ao ele falar sobre isso, ele criou ódio no coração dos irmãos dele, e o que ocasionou os que eles fizeram com José depois, né? Após isso, se vocês conhecem a história de José, os irmãos dele vendem ele e diz ao pai que ele tinha morrido por inveja, por ódio que eles tinham já de José. José acaba indo para o Egito, ele é preso. Ali ele revela alguns sonhos para o faraó e ele acaba sendo ali, logo abaixo do faraó, ele é o que lidera ali todo o Egito. E depois ele perde a confiança, fica preso e acaba virando o governador do Egito mesmo. Então, a gente vê que até José chegar nesse processo, olha por quantas coisas ele passou. Então, a partir de um sonho, que foi uma promessa que Deus deu para ele, e ao ele falar, ele viveu tanta coisa na vida dele, passou por tantas situações. Como eu falei, foi vendido, foi preso, ficou ali passando por coisas que ele não precisava. O pai dele achava que ele estava morto e passou por dificuldades, passou por como mentiroso, que a esposa ali de Faraó falou que ele tinha dado em cima dela ali, e o Faraó acabou mandando prender, e passou anos ali preso, até, enfim, ele realmente viver o sonho dele que ele teve anos atrás. E foram tanto tempo ali que ele viu isso, e eu imagino o coração do José nesse tempo. Mas aqui na Bíblia fala que ele se manteve firme o tempo todo. Mas acredito, irmãs, acho que qualquer uma aqui que se tivesse passado por isso, que fosse em sonho ou alguma promessa que não foi uma voz de Deus que a gente realmente escutou, mas a gente sabe que foi uma promessa ali feita para nós,
E a gente tá passando por alguns momentos e que a gente vê como será que isso é possível. Ou, nossa, porque eu comentei, eu falei disso, olha por tanta coisa que eu tô passando. Melhor eu não tivesse vivido, melhor eu não tivesse tido aquele sonho. Melhor eu não tivesse sabendo que ia viver aquela promessa e passando por outras situações, né? Porque às vezes a gente vê algo que a gente vai passar e às vezes a gente prefere até a ignorância, digamos assim, né? De não saber daquilo pra não sofrer com antecedência. Porque que nem José teve esse sonho de querer liderar sobre os irmãos, sobre os pais, que ser um grande líder. Mas por muitos momentos ele viveu ali como uma mercadoria, ele foi comprado como um escravo, ficou preso por muitos anos, até realmente viver essa parte da liderança. E eu acredito que ele foi passando por tantas coisas que eu não sei se ele imaginava mais que ele iria ter esse encontro com os pais dele e que os irmãos dele iriam realmente se curvar. Ele passou por tantas coisas que acredito que ele já tinha até esquecido desse sonho que ele teve. Porque foram tantos anos que eu acho que acaba sendo desenganado. Até realmente ele tá vivendo ali a promessa que Deus havia feito para ele ali nos seus sonhos. E hoje, irmãs, mais uma vez, eu queria encorajá-las a trazer esse sonho, essa promessa que vocês tiveram um dia e tem na vida de vocês, algo que vocês querem vivenciar, que eu não sei o que é, eu não sei para que irmã eu tô falando, mas como eu disse, Deus está colocando muito no meu coração essa semana sobre falar sobre promessas. E talvez eu vou acabar sendo repetitiva nesses dias, mas eu tô querendo trazer situações diversas para mostrar que sim, Deus faz promessas, às vezes é falando, às vezes é por meio de revelações, de alguém, ou Deus usando alguém para falar para você, ou em sonhos, ou algo realmente que plantou no seu coração e você tem aquilo. Que eu digo, acontece comigo. Às vezes eu tenho uma vontade de uma coisa e fica tão forte ali no meu coração e eu falo assim, não, acho que não é isso, eu não tenho que fazer isso agora. E eu falo, não, esquece. E passa um tempo e volta aquela vontade, volta aquele desejo no meu coração e eu fico pensando assim, será que é Deus que tá colocando isso em mim? E às vezes mas é lógico que a gente tem que orar para pedir discernimento para ver se realmente é de Deus que vem. Mas às vezes arde alguma coisa no nosso coração, não foi ninguém que falou, às vezes a gente não escutou uma voz de Deus, não teve algum sonho, não teve nenhuma revelação vindo de alguma pessoa. Talvez Deus não se revelou ele em palavras, mas ele se revelou ali no seu coração. Ele plantou aquele desejo ali em você, aquele sonho. E não deixe morrer, mas é algo tão bonito que Deus deixa para nós. É ali a esperança de algo novo. Deus é uma grande promessa que a gente vive hoje, de que um dia Ele voltará e nos buscará e a gente viverá a vida eterna ali ao lado dele, o adorando o tempo todo. Então, é algo que ali nos fortifica todos os dias, nos dá ânimo, nos encoraja, viver os nossos sonhos, as nossas promessas e viver cada dia ali ansiando por aquele dia que a gente vai estar vivendo, aquele tão sonhado, a promessa que a gente teve um dia. Então eu queria encorajar vocês, o que seja, eu falar às vezes aqui, né, que nem nesse caso de José, ele falar do sonho que ele teve acarretou muitas coisas, né, ele passou por muitas situações ruins para até viver essa promessa, mas se ele não tivesse falado, como ele chegaria nessa posição que ele foi ali de ser governador do Egito? Porque ele provavelmente ainda estaria ali morando com os pais, com o irmão. E foi algo que ele teve que passar. Ele teve que passar por essas tribulações na vida dele. Passar por muitas situações. Realmente até para forjar ele, para ele estar pronto para estar vivendo aquele momento. Que às vezes do jeito que ele estava ali vivendo com o pai, apacentando ovelhas. E vivendo ali com seus irmãos. Ele não seria um grande líder no futuro. Que era o que Deus estava querendo preparar ele. Então Deus já mostrava que sim, ele seria um grande líder, mas que ele tinha que ser preparado para estar vivendo essa promessa. Então muitas vezes se algo não aconteceu na tua vida, se alguma promessa que você tem na sua vida, algum sonho que você tem, você às vezes ainda acha que está distante, é porque esse momento Deus está te preparando, está te capacitando para você viver essa época, porque a gente não pula etapas e o Senhor também não. É um passo de cada vez.
Assim como um bebê, ele primeiro fica só deitado, depois ele já começa a sentar, começa a engatinhar, começa a andar. Assim a gente deve ser, ele não vai sair já da nossa barriga ali correndo, andando. Ele precisa passar por cada etapa, fortalecer o seu corpo, aprender coisas, saber se equilibrar, aprender como funciona tudo ao redor dele, para aí sim começar a andar e dar seus primeiros passos. Então, saiba que se você está passando por esse momento, Deus está ali te forjando, está te moldando e está te capacitando para estar vivendo aquilo que você tanto sonha e tanto almeja e aquilo que Ele colocou em seu coração. Amém? Queria orar com as irmãs. Querido Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, pelo dia de hoje. Agradeço, Pai, por você estar falando para nós e recordando a nós as promessas que o Senhor um dia fez para nós. Peço, Pai, para o Senhor guardar o coração dessas irmãs, acalmar esses corações que às vezes acham que essa promessa está tão longe, que está longe de acontecer e que às vezes não vê nenhum meio de como isso poderia acontecer, mas que ela está ali passando por um momento em que ela está sendo forjada por Ti, Pai. Porque nesse momento ela não está preparada para ver essa promessa, que se ela viver agora talvez não vai ser aquilo que ela tanto sonhou, mas que ela tem que passar por esses momentos. Tem que ser ali forjada e moldada para realmente viver essa promessa do Senhor no tempo certo, que é o tempo do Senhor, que é o tempo perfeito, que só o Senhor sabe quando é o momento e quando é a hora, e que o Senhor está capacitando. Então que nesse momento, ao invés de a gente murmurar, desanimar e crer talvez que não é mais aquilo que a gente deve viver, que o Senhor renove em nós esses sentimentos, que a gente possa ficar feliz novamente e crer que realmente a gente vai viver aquela promessa e viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez. E como o Senhor mesmo diz na sua palavra, que a gente viva cada dia o seu mal. Então, viver um dia de cada vez, estando ali firme nas promessas do Senhor, na sua palavra e buscando em Ti o verdadeiro conforto que o Senhor traz para nós, Pai. Fortaleça nós o tempo todo, que o Senhor possa ser ali a pedra por baixo dos nossos pés e que nós possamos estar ali caminhando contigo o tempo todo e que nós possamos crer que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor um dia nos prometeu. Cuide de cada uma, Pai. Proteja a sua lar, a sua casa, a sua saúde e o seu coração. Que o Senhor esteja ali plantando e cultivando o coração dessa irmã e que vai crescendo cada vez mais essa esperança, essa ânsia de viver essa tão sonhada promessa que um dia foi feito para ela. Não deixe ela desanimar e que ela possa viver e testemunhar em favor do Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuide de nós e esteja conosco o tempo todo, Pai. Que eu te peço e agradeço. Amém.